Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o projeto de arquitetura do Sesc Franca. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e estou aqui com meus convidados, Xund e Bruno, sejam bem-vindos. Obrigado. Xund, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, Cláudia. Meu nome é César Chung de Gomizo, sou arquiteto e professor e sócio do escritório SIA. Obrigado, Xund. Bruno, Olá, Cláudio. Olá, todo mundo. Eu sou Bruno Salvador, arquiteto, formado pelo IAL, USP de São Carlos, e desde 2010 eu integro a equipe do CA. Hoje eu sou um dos sócios, eu e o Xunди, sócios atuais. obrigado pela presença de vocês aqui em Franca, né? Obrigado. Tivemos aí a palestra, tivemos a visita no Sesc e agora conversar um pouquinho, né, sobre esse projeto. Perfeito. Xundi, as pessoas têm essa curiosidade, né, de saber como foi essa concepção do projeto do Sesc, né? Qual que é o norte que vocês usaram ali, as referências do projeto? Bom, o projeto do SESC para a gente tem o maior interesse, né? Porque do ponto de vista institucional e programático, é um trabalho que é muito complexo e ao mesmo tempo que faz com muita qualidade um serviço, né, para a população, com programas dos mais variados tipos, né, de lazer, educação, saúde, cultura. Então, a gente sempre admirou esses edifícios, né? Por exemplo, o Sesc Pompeia, mais recentemente o Sesc 24 de Maio, né? E por outro lado, independente mesmo da arquitetura, mais de 40 unidades do Sesc sempre tinham a maior qualidade e modificavam muito o seu entorno, sobretudo porque atraía a população do bairro para utilizar esses espaços. Então, isso foi um norteador grande de pensar, Franca também merece um equipamento como esse. Tipo, e a técnica usada ali, ela tem um motivo, né? A escolha dos materiais. Acho que tudo tem um motivo nesse projeto. Acho que o raciocínio nasce, já na época do concurso, né? Eu acho que é importante falar que foi um Sim, concurso nacional. E no final de 2012 a gente se inscreve com a Pia Casa Arquitetos, nós construímos um consórcio, né? E acho que o raciocínio parte muito da geografia e da topografia, que acho que era uma limitante importante. Então o projeto nasce de um raciocínio, de alguns raciocínios, acho que de modelagem do terreno, né, de patamarização, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça do programa, desafio, né? esse desafio de montar, né, de resolver o programa do SESC, que é algo muito complexo. Você tem sobrepostos programas como um ginásio, um teatro, uma área importante de convivência, tudo isso agrupado num edifício único. Então, é uma condição muito especial que qualquer unidade do SESC coloca, mas somado a isso, como adequar esse programa ao terreno que foi doado pela prefeitura, né, e colocado no edital do concurso, como adequar, que aí começam a sair certos raciocínios projetuais, né, e claro, de modificação do terreno, acho que é importante, como ia se dar essa obra, mas acho que, sobretudo, de como iam ser as relações urbanas nesse lote tão grande, né, um lote de proporções, são 25 mil metros quadrados de área de lote num contexto de um bairro residencial, né, como esse programa ia ter um potencial de modificar a região, né, desse bairro. Então acho que aí começam os desafios. De essa questão da topografia, né? A gente visitando lá, a implantação ela foi muito generosa, Foi. porque a gente perde a relação de pavimentos, né? A sensação que nós estamos sempre no pavimento térreo, né? E isso é proposital no projeto. Isso é um estruturador do projeto, né? Acho que o projeto ele são patamares que se abrem ora para a rua em diversas cotas, né, nas três faces do terreno do Sesc, na Rio Grande do Sul,
na avenida, com acesso para veículos, mas que também tem a possibilidade de uma interface com possivelmente um ponto de ônibus, né, um acesso de pedestre ainda que secundário, mas também importante, e um terceiro acesso pela rua que dá acesso para odontologia, né? Então, a gente tem um total de 5 acessos, não é um acesso hierarquizado, claro que o mais usado é esse pela Praça da Rio Grande do Sul, mas todos têm a sua importância e a sua função, né, para o prédio. E essa extensão, né, dos patamares internos da unidade também se estende para o pátio interno, onde se desenvolvem os programas ao ar livre, as quadras externas, a piscina, as rampas de circulação que constituem um percurso. Então, todos esses são níveis interligados por percursos variados que podem ser feitos de diversas formas, com uma pequena cidadela que está coberta por aquela estrutura metálica em shed. Então, isso, claro, as soluções do concurso, algumas mudaram, mas o partido todo é esse que está consolidado já desde 2012 e depois foi sendo aperfeiçoado nas diferentes etapas do projeto. E show de como ele comunica com a cidade, o prédio. Olha, justamente por conta dessas características que o Bruno acaba de mencionar, tem essa ideia. Sempre que você tem um acesso, você cria uma praça em frente. Esse prédio, diferente de outros prédios da cidade, não tem um muro que o circunda, ou uma grade, e depois você tem que passar por uma portinha. Quase como se a relação com a cidade fosse mais franca. E a gente sabe, né, que a Franca é conhecida como a cidade das Três Colinas, e essa é uma das colinas. Então, tudo isso foi levando a gente a pensar como fazer um prédio, um conjunto arquitetônico mais integrador desse espaço da cidade, né? Quase como se alguém pudesse cruzar por essa quadra, porque está indo visitar um amigo do outro lado, e de repente encontra uma quadra, uma piscina, um estacionário, Exposição. uma Uhum. exposição. E acho que isso é uma característica do Sesc, né? Pelo menos lá em São Paulo, e imagino que em Franca com o tempo vai acontecer, é um espaço muito rico, Uhum. porque une pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes classes sociais e diferentes interesses, né? Tem algumas pessoas que vão lá só para jogar futebol, mas nesse dia a dia acabam cruzando com uma exposição que nem sabia que existia. E o oposto também, alguém que é interessado por cultura, vai lá fazer algum curso e de repente se vê interessado por se matricular na natação, por exemplo. Então, essa mistura de usos me parece que é algo fundamental para a instituição e para criar essa riqueza urbana e social no sentido de misturar as pessoas no mesmo A espaço. gente vê assim que ele é generoso, É um ele prédio que está convida para entrar, é um né? prédio que tá sempre de portas abertas. Acho que é É, isso, é um prédio que proporciona encontros. uhum. Acho que é isso. Traz o convívio e tenta Essa potencializar essas continuação, você relações. está na calçada, você já entra, né? É, Diferente um prédio já fecha, né, para a cidade. Ele não, ele está sempre aberto ali, é. sempre convidando, ó, venham participar do Sesc, né? Sim. Isso é muito importante. Aquela praça interna de convivência, de acolhimento, ele é uma continuação da plataforma e daquela praça externa, e depois vai ter um caminho, um percurso que vai conduzir por ruas internas, vamos chamar assim, que vai se desenvolver no interior do prédio. Então a proposta é isso, é ser uma rua interna que vai se desdobrar em esquinas, em cruzamentos, em escadarias, né? Coisas que são um trajeto que pode ser muito variado. Aí depois tem as áreas externas, então é uma continuação da cidade. Essa relação é muito estreita mesmo. É. E é muito forte lá também a questão do espaço ser multiuso, né? Eu gostaria que vocês comentassem como foi possível isso, se já foi um pedido do SESC ou vocês fizeram essa proposta para isso. Sim, eu acho que todos os projetos que a gente conhece e admira do Sesc tem essa característica que a gente chama de flexibilidade. Qual é essa ideia? Os espaços podem ser apropriados de diferentes maneiras, né? E mesmo
Uma visão é o programa que eles pedem. Ah, um teatro, uma sala expositiva, uma piscina. Outra coisa são as circulações necessárias para chegar a esses projetos. O que nós pensamos é que tanto os programas quanto as circulações poderiam ter um desenho capazes de abrigar outros usos. E é por esse motivo que uma escadaria, que poderia ser uma escadaria normal, É. além de fazer subir e descer, né, entre um pavimento e outro, poderia ser usado como uma arquibancada, e isso se nota no projeto. Ou uma sala expositiva, que normalmente é só para abrigar uma exposição de arte. Eventualmente, dependendo da exposição, ou até se não houver exposição, como aconteceu hoje, as portas ficam abertas e aquele mesmo espaço que está totalmente desenhado para receber obras de arte das mais sofisticadas, portanto tem climatização, tudo isso, iluminação, mas se não houver nenhuma exposição, isso amplia a área de convivência e tinha lá uma instalação para as crianças usarem. Então, existe essa flexibilidade. É por esse motivo que uma quadra poliesportiva pode ser uma sala de espetáculos, porque está organizada para utilizar o palco do teatro, que é algo que também vimos ali. Mas isso, se você for pensar, é uma coisa que no fundo está já há muito tempo nos lugares que juntam pessoas, né? É comum ver nas escolas ou nos clubes as quadras poliesportivas são os lugares das festas juninas, dos shows, dos eventos diversos, né? E então é uma inspiração que vem da vida cotidiana e real, né? É comum olhar isso, né? Um ginásio esportivo vira um belíssimo casa de espetáculos. Nesse caso, a parte técnica para o espetáculo ser muito bem estruturado já está lá, porque É usa o porque teatro. lá cria uma surpresa, né, por causa daquela parede. Se vocês Sim, pudessem explicar um pouco. eu acho que o prédio é cheio de algumas surpresas, né? Alguns trajetos inusitados, você pode circular nele de várias maneiras, ora em ruas internas ou nas varandas, tem visuais que miram assim alguns pontos de interesse dentro do prédio, por exemplo, o volume da piscina, tem recortes que permite você ver o que está acontecendo de diversos pontos do prédio, seja da entrada de quem chega, tem aquela linha de perspectiva, ou a lateral da piscina também. Quando você está, por exemplo, da comedoria ou dos patamares ali das salas múltiplas, você pode visualizar o que está acontecendo. Então, essa permeabilidade, que é muito variada pela característica espacial do prédio, acho que ela permite ter essa complexidade e que gera surpresa, né? Isso. E ao mesmo tempo, voltando no assunto anterior, mas assim, o que nos interessa muito é que isso potencializa esses usos não previstos dentro do prédio. Então, uma questão são os espaços ali que são de fato especializados. O teatro, né, tem uma determinada atividade, a piscina, mas o entre programas que permite esses usos não previstos e a relação que você tem visual entre os espaços nas cotas diferentes, nas posições diferentes, seja nas áreas externas também, isso gera surpresa, né? Hum. E isso é o que nos interessa muito e que norteou muito do raciocínio de projeto dessa unidade. Eu lembro a minha primeira visita no SESC, Ah, foi chegar na biblioteca. Aí você vai caminhando, você passa pela biblioteca e depois você continua. Então essa questão do corredor, ele se perde, porque você entra mesmo. Até então, biblioteca é um lugar muito reservado, né? Um espaço assim, meio isolado mesmo. E ali não. Você passa, você conhece a biblioteca e continua conhecendo o prédio, né? ele deshierarquiza os programas, você É não tem começo e fim, você sempre tem isso. continuidade, formas diferentes de atravessar os espaços, um espaço que conduz ao outro, então é isso mesmo, não tem uma forma única de circular, começo, meio e fim, ou chegar num lugar que não tem saída. É, Sempre tem uma possibilidade nova de você
atravessar E e cria descobrindo. também isso, né? Nossa, mas eu já estou no último andar, né? Que Ah, você perde realmente essa relação. Quando você vai conhecendo, né? Passeando, você assim, nossa, mas aonde eu estou, né? Que pavimento que é esse? Eu acho que ela nem tem, né? Indicação de pavimentos, não é só atividades, né? É, até tem, mas ninguém nota, é mais pelas o que é mais atividades. legal. Ah, Mas tem razão, é mais ah, pelas atividades. E acho curioso, porque a gente fica aqui falando sobre algo, só descrevendo É coisas, mas acho que só vão entender lindo. indo. Então, acho que Não, mas o propósito é esse, aqui no esse bate-papo, podcast chamar, vai servir para deixar o pessoal ali é, curioso, né? chegar Porque não e estão entendendo é, nada do que a gente está falando. quando ah, e realmente, quando eu fui, falei assim, nossa, eu tive que passar a tarde toda lá para poder conhecer. Nossa, mas aonde que eu estou? Como que isso interliga com a uhum, outra parte, né? As atividades acontecendo. Então, é muito legal, porque até um pouco que a gente ouviu sobre o estudo de labirintos, né? uhum, Ah, sim. De perder, mas você se acha ali e é gostoso isso. Então, o espaço, eu acho essa importância da arquitetura, né? O uhum. espaço trazer um bem-estar para a pessoa aonde ele esteja. Né? Sim, Como você falou da escada, não é só subir e descer. sim. Né? Ela pode ser uma arquibancada. Inclusive, eu até falei, pessoal, até para foto eles pensaram. Né? Nós vamos tirar a foto. E aí, vamos. Não, vamos lá, usar a escada, né? Que é É, uma. Todo mundo sentado e tal. Então, esse multiuso do espaço é muito legal. É. Né? uhum. E proporciona, assim, vai junto às ideias do SESC, né? Tira essa rigidez. E nós, enquanto arquitetos, nós podemos propor isso, né? Sim. Um espaço rígido, um espaço que flui, né? É isso, eu acho que vale para qualquer obra de arquitetura. Pode ser uma casa, pode ser um edifício de escritórios, pode ser uma escola. E pode ser para um SESC também. Você vai ter que resolver tudo o que te pedem do ponto de vista da função, vai escolher as técnicas adequadas para que o edifício seja bem construído, econômico, respeite a topografia, tudo isso. Mas talvez a coisa mais interessante é criar o espaço, é permitir que a luz entre, é pensar como isso se relaciona com as áreas exteriores e interiores. Uhum. E acho que é isso que faz a arquitetura ser É. tão surpreendente. Às vezes você vai num lugar, não dá nada por ele, mas se surpreende por uma característica espacial. É isso que talvez os arquitetos E possam muitas vezes fazer. ele convida para você olhar para o prédio, e outras vezes ele convida para você olhar a cidade. Sim, Porque Sim, aquelas sacadas, é, né, as passarelas, você olha para o jogo que está acontecendo ali nas quadras, mas ao mesmo tempo você contempla a cidade. sim, isso é um tema mesmo, porque um prédio aparentemente ele pode ser à primeira vista um prédio introspectivo, porque quem olha É, de fora parece uma caixa fechada. sim, Mas você tem gradações, você tem telas perfuradas que te dão uma relação quase de translucidez e uma filtragem da luz que permite, por exemplo, quem está dentro enxergar fora, não necessariamente o contrário. Isso à noite muda e se inverte. sim. Então o prédio passa a ser lido como quase como uma lanterna e você à noite tem uma transparência maior, você enxerga o estacionamento, enxerga o que está atrás daquela pele metálica perfurada. Então tem relações sutis, mas é isso, tem uma gradação. Tem alguns recortes que de fato tem um enquadramento da paisagem. Então você está na varanda do ginásio, olhando numa cota acima dos telhados das casas ou o outro lado do vale, por cima do rio, Isso. por cima da Avenida Alonso Alonso. Então é um prédio que te dá assim essas diferentes visadas e de fato isso É foi que algo que você a gente não almejou. conhecia a cidade.
ali você é, não tinha essa oportunidade de Uhum. conhecer a cidade. Então, o prédio ali do Sesc te dá essa oportunidade. Sim. A gente Eu teve uma visão, caminhando, uma vinda para cá na época do concurso, inclusive uma das imagens do concurso é uma fotomontagem feita em cima de uma das imagens que a gente fez na época do concurso. Mas é claro que ao longo dos anos e ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente vai tendo uma relação, uma sensação, uma leitura da cidade que mudou. hum, E isso também, algumas soluções do projeto, é claro que mudaram também em relação ao concurso, que era uma versão muito embrionária ali, preliminar. Claro que o partido estava lá, mas muitas dessas relações mais sutis de determinados pontos de vista que a gente procura valorizar, tanto interno quanto externo, eles vão sendo amadurecidos no decorrer do projeto, que foi bastante longo, né? Então, é, e para o leigo também, ah, eu vejo assim importante é a exposição do material, para ele compreender também como funciona a estrutura do prédio Sim. uhum, e a questão, né, que eles colocaram lá o gerente de manutenção, né, que é um prédio fácil de manutenção. Que está tudo ali muito prático, você vê que é um pilar, a viga, os acessos, né, de manutenção, que é uma coisa que nós temos que pensar também enquanto arquitetos, Sim. né? Como você vai fazer uma manutenção elétrica, uhum. hidráulica, bombeiro, É, isso também foi pensado. e como isso diz muito sobre as questões de linguagem, porque você pode construir algo, começar a quebrar tudo para botar as instalações depois fechar, ou você simplesmente pode revelar o que estaria dentro da parede. A gente achou sempre interessante mostrar as coisas, mostrar como é construído, mostrar como são as instalações, mostrar como isso funciona e ver que isso pode ser mais interessante do que ficar sempre escondendo as coisas. Né? E ao mesmo tempo mostrar os programas. Você está andando no meio do prédio, de repente você vê a piscina. As pessoas hoje comentaram bastante sobre É, isso e é inusitado mesmo. Você está no meio do prédio, talvez no segundo, terceiro andar, e você vê uma piscina dentro do prédio com luz natural, né? Então esse tipo de surpresa é sempre interessante porque revela o que acontece no prédio. Né? E mostra-se também como ele funciona, numa linguagem, claro, não convencional, muito mais industrial, vamos dizer assim, mas isso é intencional, de não ficar ocultando as coisas e tendo trabalho sobre trabalho, né? É um pouco essa ideia. Ele tem uma dimensão didática até, né? De mostrar as galerias técnicas, de mostrar as passarelas, mostrar esse aparato todo. E isso a gente entende que valoriza, né? A gente procura sempre, não é só nesse projeto, né? A ideia nossa como arquitetura de revelar mesmo e valorizar esse aspecto técnico do prédio também. é porque o concreto aparente tem uma manutenção muito baixa, né? Acho que os materiais são muito austeros, né? Uma gama de acabamentos muito pequena. Você tem algumas paredes de alvenaria que são sempre tem uma cor, né? Então você identifica facilmente o que é parede de alvenaria, o que é concreto, sem revestimento, sem nenhum tratamento a mais, e tem alguns revestimentos metálicos, que é curioso, porque é o mesmo tratamento externo da fachada, ele vai se repetir, se desdobrar no interior dele também, né, naquele coroamento metálico que vai abrigar muitas das funções técnicas e a estrutura metálica que resolve a cobertura do prédio como uma forma de vencer os grandes vãos. Você sempre trata de uma maneira que é muito legível, tanto do lado de fora quanto para quem está caminhando no prédio. Então, é isso, um prédio muito simples do ponto de vista de acabamentos. Revestiu onde era absolutamente imprescindível. Óbvio, os banheiros têm os azulejos, tem que revestir, tem uma questão da manutenção, da limpeza, e o prédio atende às necessidades e onde não precisa, fica à mostra. Então a gente E aboliu forros de maneira tradicional, revestimentos de ficar escondendo instalações, tudo é aparente, tudo funciona mesmo. E do ponto de vista de quem está operando, a gente viu o Lucas, que é o agente de é, manutenção, falando que isso de fato facilita, né? Para um prédio dessa escala, uma premissa do SESC é manutenção do prédio. E Tem que ser muito bem. outra questão que chama muita atenção, a gente comentou lá, é a relação de alturas. A gente vê, você comentou da varanda, depois
antes de ir para as quadras ali. Ela tem um pé direito proporcional, é uma altura proporcional, aconchegante. Depois você tem outros espaços com pé direito maiores, né? Então, tudo tem um porquê. E as pessoas, elas não sentem, né? Assim, pô, não fica vendo, né? Medindo. Nós, enquanto arquitetos, que fica observando. Mas não é aquela mudança brusca, né? Sim, que a pessoa sente. Isso também foi pensado, essa questão dos pés direitos, essas alturas, né? Em relação à proporção da pessoa no prédio. Foi pensado, claro. Foi pensado. É um prédio que, voltando no assunto das surpresas, a variação dos pés direitos também é um tema que surpreende, porque você pode estar no ambiente da convivência que chega e de fato tem um pé direito que não chega a ser duplo, mas é um pé direito alto. Num trajeto pela rampa, ele vai diminuindo, diminuindo, até chegar num ponto que ele explode para o átrio. Uhum, E aí tem um pé direito que é surpreendente, você consegue ter uma visão naquele ponto de central, né, da circulação do prédio, que você consegue ter uma leitura, e aí depois, em alguns momentos, essa escala diminui de novo, seja nas salas fechadas das oficinas, ou na biblioteca, que chega a ter até um pé direito sob vigas que ele é baixo, mas ao mesmo tempo entre vigas ele volta a ser alto, então isso não tira o conforto de quem está lá, mas ao mesmo tempo ele é uma escala mais acolhedora. Então isso tem sim um jogo que vai se alternando. E ao mesmo tempo você chega e tem lugares que você sai nos pátios externos e aí volta a ter uhum. uma relação com o céu, né? Então isso é interessante. A própria escadaria vai regulando depois esse pé direito na medida em que você avança, né, em direção à lanchonete, à comedoria. Esse pé direito você vai chegando mais próximo do shed. Então é bonito ter essa variação também nesse aspecto da altura. É um prédio que também surpreende nesse sentido. E ele é generoso também na questão da acessibilidade. Sim. E chama muita atenção a questão da biblioteca, porque a disposição dos livros, né? Uma criança, uma pessoa em cadeira de rodas, né? Ela tem fácil acesso a isso. Isso é uma preocupação institucional, né? É. Porque é um respeito mesmo. Eu me lembro que alguns balcões de atendimento que a gente achava que estavam ótimos, seguindo os padrões anteriores, e o SESC falou: não, tem que melhorar, porque a gente não pode esquecer de tal situação, de tal público. E se você for pensar, é um respeito mesmo à diversidade de pessoas que pode É, frequentar o espaço público. Então, sem discriminação, no sentido de que, às vezes, você resolve um problema de acessibilidade motora, mas a pessoa tem que ir por um outro lugar diferente das outras pessoas. Se você for perceber lá com atenção, você quase sempre tem alternativas equivalentes e não discriminatórias, porque qualquer pessoa pode chegar nos mesmos lugares com a mesma qualidade de espaço e não ter que passar por uma coisa meio escondida por trás, né? Então é, acho que tem essa dignidade mesmo, que sobretudo é um respeito às pessoas. a Isso é uma biblioteca premissa do pública faz. SESC, né? É algo que o SESC prima. É claro que todo prédio tem que cumprir, tem uma questão de Sim, legislação, mas acho que para o SESC vai além. Acho que é, tem que ser mesmo resolvido de maneira primorosa, acho que tem que ser convidativo, não é só uma questão de cumprir uma função, é, é mais, tem que ser convidativo. Hoje a gente Então, teve um exemplo bonito, eu não sei se vocês perceberam. Em algum momento a gente estava lá no meio do pátio do jardim e uma senhora foi descendo pelas rampas com cadeira de rodas, e isso me alegrou muito, porque tinha um momento que esse pátio não tinha essas rampas. O que significava, basicamente, é que você, estando no patamar, indo para outro, você teria que sair de lá, entrar no prédio e aí voltar para o mesmo ponto, só que no andar de baixo. Se quisesse ir para o patamar de baixo, teria que entrar no prédio e voltar. E nesse caso, ela foi caminhando
com a cadeira de rodas, junto com os amigos, Sim. todos andando, e foi uma espécie de um passeio, né? E, e aquela inclinação é baixíssima, acho que tem menos que cinco por É, cento 4,5%. Então, assim, deu para ver como era tranquilo ela participar desse percurso de lazer ao redor daquele jardim. Né? No fundo, foi isso que a gente pôde perceber. Eu não sei se todas as pessoas Eu, perceberam. Não é um prédio pequeno, as distâncias de fato são grandes, mas elas são instigantes. Então, tem sempre acontecendo alguma coisa nesse trajeto, né? Então, isso é um dado aí que para acessibilidade, claro, anda junto, né? Para conhecer mais o escritório de vocês, nós temos um livro, Sim, correto? sim, claro. E Editado pelo queria Sesc, falar inclusive. um Né? pouco sobre ele, por que essa decisão do livro, quando Sim. foi escrito. Na verdade, a gente lá na escola da cidade, hoje eu não dou mais aula lá, mas participei por quase 20 anos da escola, que é maravilhosa. E lá começamos a fazer vários livros de arquitetura e de outros arquitetos. E um dia, não me lembro mais quem falou: olha, vocês fazem tantos livros, mas nunca tem livros dos próprios professores. E eu me lembro que, então, a partir dessa ideia, houve um chamamento, os professores se candidataram, nós nos candidatamos e fomos selecionados para fazer parte dessa coleção, que hoje já conta com 6 edições, né? 6 diferentes escritórios e já estão preparando os próximos. Então, essa coleção, que chama coleção, acho que é Arquitetos da Arquitetos da Cidade. Cidade, eu acho que é uma coleção interessante porque mostra o trabalho dos professores dessa escola e a gente teve essa felicidade de ter esse trabalho publicado. E claro, só foi possível porque o SESC apoiou essa coleção e continua apoiando essa coleção. Mas assim, é uma pequena seleção, né? É um livro que tem que ser um pouco restrito. São 8 obras, algumas construídas, outras não. Mas dá um pouco a ideia do que a gente produz lá no escritório, porque é óbvio, o SESC é uma exceção absoluta, né? Mas no dia a dia seguimos trabalhando com tudo que um arquiteto trabalha: reformas, residências, escolas, edifícios de habitação, edifícios de escritório. E claro, continuamos fazendo concursos porque é o momento assim onde a gente tem mais liberdade para tentar caminhos diferentes, como a gente conseguiu no Sesc de Franca, né? Então, o nosso escritório tem essa ideia de trabalhar com a diversidade das coisas e é algo que nos alegra, porque também é muito comum, assim, você fica tão se dedicado a somente um tipo de projeto que você deixa de pensar e começa a repetir as coisas automaticamente. Então, essa ideia de cada hora enfrentar o problema, tentar entender o local, a cidade, que às vezes não é a cidade que a gente vive, né, faz nossa vida mais divertida, porque permite, portanto, explorar ao máximo cada projeto. E não Mesmo é só esse livro, você tem participação em outro. tem um segundo livro que foi fruto do doutorado que foi realizado na FAUSP, sob orientação da Helena Yubi, que é professora da FAU, e diz respeito ao trabalho do arquiteto Eduardo de Almeida, que é um grande professor, uma figura de muita relevância, que deu aula na universidade pública por mais de 30 anos e tem uma obra admirável, só que pouco conhecida. Então, esse livro tenta um pouco corrigir essa ideia de que de tornar essa obra mais conhecida e que a arquitetura paulista é mais rica do que a gente conhece, porque tem mais diversidade também. O Eduardo de Almeida é muito conhecido porque também foi excelente professor. Então, são muitos arquitetos que hoje trabalham, atuam no mercado e têm uma produção significativa que foram estudantes e que depois passaram por seu escritório, né? Então, a gente teve o privilégio, né, Bruno, de colaborar com o Eduardo em inúmeros projetos e isso que permitiu também reunir esse material para produzir o livro, né?
Isso. Esses dois livros estão disponíveis. O livro do Eduardo de Almeida foi editado pela Bay, então isso deve estar no site, mas acho que é possível encontrar em qualquer livraria. E o do nosso escritório, basicamente nas lojas do Sesc, mas acho que a gente já viu em outras. Não, inclusive aqui na própria unidade do Sesc tem, na É, loja Sesc, eles têm essa coleção disponível, acho que é fácil de conseguir também. sim, Ah, Bom, e enquanto professor, para a gente poder encerrar o podcast, sabendo que vocês vão voltar em Franca, sim, já fizemos, voltaremos. porque muita gente, infelizmente, ficou fora, né? Porque tem uma limitação de espaço, de acolher as pessoas. Mas para os estudantes de arquitetura, deixar aqui uma mensagem, se eles devem participar de concurso, como é essa experiência de concurso. Olha, eu acho que isso é muito importante, né? Porque se você pensa assim, nas experiências democráticas de outros países, é, você imagina que um edifício importante em qualquer lugar que vai ser feito, sendo escolhido por concurso, ele está inserido num debate, ele tem a responsabilidade de ter sido escolhido e não ser, não sei, selecionado porque é um amigo do prefeito que vai fazer depois uma porcaria qualquer. Foi escolhido por uma comissão de pessoas que julgaram esse trabalho. Ainda que se discorde, isso faz parte do jogo, né? Mas a gente vive num momento importante de redemocratização, onde não pode mais ser assim, ah, chama lá meu sobrinho para fazer um projeto importante. Não, a arquitetura como uma discussão pública e, portanto, escolhida de maneira democrática. E para isso todos têm que se candidatar. Não fazer também é óbvio, eu entendo, é trabalhoso, exige uma certa experiência, mas em outros países, por exemplo, há muitos concursos porque uma pequena obra, pequenininha, é feita em concurso e às vezes são destinadas só a jovens arquitetos. Outros concursos não, qualquer pessoa pode entrar. E tem concursos onde só pessoas mais experientes podem entrar porque demonstram capacidade técnica para lidar com um programa complexo. Então, acho que a ideia de democratizar o acesso é assim: se a gente tiver uma quantidade maior de concurso para qualquer edifício público, aí as chances de todos trabalharem vai ser muito maior. É uma questão de filosofia mesmo, de como a gente encara a profissão num ambiente público. É melhor você eh, ter esse respaldo a fazer qualquer projeto do que depois fazer o projeto e não ter defesa porque quem indicou foi outra pessoa, sabe? Então é uma coisa da cultura mesmo que eu acho que tem que ser discutida, assim como eu acho que a gente tem que favorecer as instituições de classe como o IAB. É uma questão de participar da profissão para que ela seja melhor. Não participar não vai melhorar a nossa condição como classe, né? Então é algo que eu digo sempre para os estudantes que, claro, um lado é essa ideia de você se divertir fazendo um projeto que efetivamente não tem um cliente, portanto você pode se tem uma divertir, liberdade, né, maior, liberdade claro. maior. Mas a outra coisa é pensar assim, é a maneira certa de se contratarem os projetos, ao invés de deixar que a coisa seja pela sorte. Ah, por sorte chamou um arquiteto bom. Que não seja bom, seja assim, né? Sempre vai se escolher o melhor projeto. E acho que é um aprendizado, todo concurso é também. E antes de ganhar o concurso de Franca, a gente perdeu muitos outros e depois de Franca continuamos É, perdendo outros. E isso E vamos continuar é a perdendo. parte do jogo. Acho que a regra mesmo é não ganhar. Então, é claro, a gente teve, claro, o privilégio de poder fazer essa obra, e de ter sido selecionado no concurso, mas é isso, a gente nunca perde esse fio condutor do escritório, virou parte da rotina, que É, é repensar mesmo e atuar com essa liberdade através dos concursos, inclusive. e tem É isso muito a aí. ver com esses prédios que a gente gosta, né? Porque esse mundo atual é tão funcionalista, tão exigente, e de repente surge uma oportunidade de fazer um projeto que, na verdade, a grande virtude é que você pode ir lá para não fazer nada. Se você quiser ir lá dormir, ficar lendo um livro, ficar na sombra de uma árvore, pode, né? E nossa vida como trabalhador também pode ser assim, né? Desgastante. O dia inteiro chega, liga o computador, fica lá no AutoCAD, em qualquer outro programa, trabalhando, trabalhando, desliga tudo e vai dormir. E quando você vê,
A vida A passou. vida passou, só que eventualmente você vai fazer isso e junto disso, pô, vamos discutir arquitetura fazendo um concurso? Vamos, por quê? Porque a gente não pode se dar o luxo de É, perder esse tempo para ganhar algo que nos dê energia para seguir, inclusive, né? Então é uma coisa que eu diria aos estudantes para fechar assim, vamos Né? fazer algo que seja prazeroso, né? Porque a profissão já é dura o suficiente. Não é perder tempo, é um investimento de tempo. É isso Exatamente. mesmo. e as parcerias, né? Como É, vocês fizeram, né? Chamar outros escritórios, somar. Sim, sim, Isso até questão, por exemplo, um recém-formado, ele não vai ter ainda acervo suficiente, sim. mas com outro escritório, né, pode ter essa oportunidade. é bom mencionar, por exemplo, o Sesc democratizou agora os concursos e não está mais exigindo acervo. Então, Então isso ficou mais acessível e de fato tem refletido porque tem tido muito mais Participação. participantes. é, É. Isso é muito bom, isso dessa colaboração com o IAB, isso foi uma premissa, de não colocar isso como uma exigência a mais. É, Então, de fato, tem muito mais gente jovem, escritórios têm um porte menor participando, assim como na época do concurso de Franca, nós mesmos tivemos que nos unir num consórcio para conseguir cumprir essa exigência, né? Isso foi o início aí Início não, né? Porque a colaboração com a PA já vinha de antes, mas foi algo que motivou. mas acho que a chave da questão aí que está sendo colocada é bonita, né? Porque Ah, normalmente na arquitetura sempre se elegia um nome, Oscar Niemeyer, e ele é o autor de tudo. Quando a gente sabe que ele não fez, claro, eu não estou dizendo que ele não é um gênio da arquitetura e tem a devida importância que tem, mas ele não trabalhou sozinho, tinha uma equipe enorme, seja de arquitetos, engenheiros, gente que viabilizou essas obras, e o que existe hoje como consciência é que a gente não faz nada sozinho. Quem acha isso está redondamente enganada, porque a gente sempre vai trabalhar em grupo, sempre vai trabalhar coletivamente, sempre vai trabalhar bem com os engenheiros. Essa ideia do arquiteto brigando com o engenheiro é quando o então, arquiteto é ruim ou quando o engenheiro é ruim. Quando os dois são competentes, eu tenho certeza que o diálogo vai ser já flui. frutífero. Né? E também essa ideia, por que que um escritório precisa ficar lá sozinho quando tem a possibilidade de trabalhar com a Helena Yubi, quando tem a possibilidade de trabalhar com a Pia Cass, como tivemos a chance de trabalhar com o Eduardo de Almeida, e como estamos abertos a trabalhar, e estamos trabalhando com outros colegas no momento, e assim, vamos seguir com essa mentalidade. Qualquer parceria que vier que seja boa, a gente vai querer fazer, porque nessa troca a gente sempre aprende, sempre tro- é, é, troca experiências. Eu tenho certeza que é uma maneira muito rica de trabalhar. Então, o nosso escritório tem essa característica de quase ser uma plataforma assim que permite conectar com outras pessoas, e dependendo do projeto é fundamental, porque se a gente está envolvido num projeto de espaço público, por exemplo, é muito importante ter alguém ligado à área da paisagem, né? Se a gente vai trabalhar num edifício de determinada estatura ou porte, precisa de um engenheiro competente, né? E assim sucessivamente quando você vai trabalhar em diferentes usos, né? Então, a gente está muito aberto a essa ideia da arquitetura como fato coletivo Multidisciplinar. e multidisciplinar, não uma coisa assim autoral, somos gênios da arquitetura e eu faço tudo num croquis rápido. Não interessa isso. Acho que isso é uma visão que deve ser ultrapassada. Muitas das soluções do SESC, né, marcantes, seja a contenção com as estacas justapostas, ou a estrutura daquele pilar na convivência, isso veio de colaboração e muitas vezes de propostas que a gente recebeu e desenvolveu junto com os nossos consultores, com os engenheiros. Então, isso tudo a gente tem que saber reunir e conseguir incorporar no projeto de forma coletiva. E a gente está muito aberto, sempre trabalhou. Claro, o próprio SESC, o corpo técnico do SESC é incrível, que, claro, montou todo o edital do concurso, mas conseguiu colaborando ativamente. Então, um prédio feito a muitas mãos, muitas mãos. Inclusive na etapa de obra foi assim, essencial, né? A colaboração, muitas das adaptações ou das melhorias que surgiram foram em diálogo com colegas, com a construtora, com muita gente que colaborou. Então, de fato, é muito horizontal como processo.
É, importante é o resultado, É, né? Como que está lá, né? Tudo fluiu bem, né? Foi resolvido. é. Obrigado, pessoal, Obrigado, foi um essa prazer. Grande disponibilidade de prazer. vocês e até breve, Sim, né? até Até a breve. próxima. Vamos Até a próxima. aí a agenda de vocês, né? Entre escritório, aulas, que arrume um tempinho para voltar Não, à a Franca, gente tá bom? agora está fadado a sempre voltar para cá e sempre vai ser bom encontrar com vocês Muito e felizes os com isso. colegas de Ah, Francas. Vai ser Obrigado. E ótimo. tragam sempre colegas novos também. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Até mais.